Eu me chamo Vinícius. Hoje é dia 7/7 de 2026. Poderia ser de 2027. 7/7 de 2027. Agora são 21 horas e 12 minutos. E a ideia que eu quero trazer hoje é a seguinte: oratória. Não é talento, é método. Oxe, Maria, forte. Então, você acha que grandes oradores eles conseguem improvisar, mas eles só seguem um método que você nunca aplicou. E Aristóteles fala isso há mais de 2000 anos. Ele fala que todo discurso forte ele tem três pilares, que é clareza, emoção e lógica. Tudo que você for fazer, tudo que você for expor para fora, para a sociedade, para algum projeto que seja, meu jovem, três pilares. Emoção, na verdade é clareza, emoção e lógica. Ele explica isso no livro dele chamado Retórica, um excelente livro e eu recomendo para todos. Eu ainda não finalizei a minha versão, mas estou finalizando, certo? Então, antes, o que é a clareza? Antes de tudo, quando você for falar com uma pessoa, é você responder uma pergunta simples. Qual é a única ideia que eu quero que a pessoa leve? Qual é a única coisa que eu quero que ela entenda? Tudo tem um discurso. Qual é a única coisa que eu quero? Cara, que de todo o meu discurso, eu quero que ela entenda essa única coisa. Sabe? Essa única coisa. Miúda. Miudinha. Mas pouca. E aí, depois você vem pra emoção. Depois, você se pergunta, me diz, por que isso deveria importar para quem está ouvindo? Se não importa, ninguém escuta. Por que uma pessoa deveria te dar a atenção? Por quê? Porque é algo importante. E quando é algo importante? Quando você coloca ela no meio daquele diálogo, daquele ensinamento. Quando você explica algo para ela e no meio de tudo isso você usa aquele, sabe, aquela lei, tipo, aquela emoção. Você joga a pessoa na conversa, sabe? Não como se ela fosse um terceiro assistindo um cinema, mas como que ela se sentisse uma pessoa que está conectada com a conversa. E isso acaba gerando ideias para ela. Vou te dar um exemplo. Às vezes você quer conversar com alguma pessoa sobre determinado projeto e aquela pessoa talvez não dê tanta atenção. E aí o que você faz? E aí o que você pode fazer? Você pode induzir algum benefício que aquela pessoa tem e por que é tão importante ter ela naquele projeto. Então, você tem um projeto e você quer que tal pessoa entre nesse projeto. E qual é o fator importante da pessoa entrar naquele projeto? Ela se sentir dentro do projeto, ela se sentir bem, sabe? Ela ter aquela emoção. Às vezes, até quando você vai explicar algo, até quando você vai usar um pouco da sua storytelling, e aí você vai explicar alguma história para ela e você acaba elogiando ela, dizendo que ela tem algum atributo sei lá, do personagem daquela história, sabe? Mais ou menos isso. Porque isso gera emoção naquela pessoa. E emoção comove, ela querendo ou não. Por isso que é muito importante você saber elogiar uma pessoa. Porque se você toda hora elogia qualquer um de qualquer jeito, então isso mostra fragilidade em você. Mas quando você é direto num ponto, sabe? Quando você começa a explicar uma história, e aí você acaba induzindo essa pessoa a entrar na história, sabe? Para ela se sentir importante. Então, ela começa a te dar atenção. E aí, depois que você começar a explicar, vem a clareza, depois daquela emoção, vem a clareza, depois vem a emoção e depois vem a lógica. E a lógica e por último, qual argumento prova
o que você está dizendo. Sem isso, é só apenas opinião solta. Qual é o argumento que leva aquela pessoa a acreditar naquilo que você está dizendo para ela? Estar a ditar, a citar para aquela pessoa. Então, você vai explicar algo, você vai contar algo, alguma história. Você vai tentar convencer, sabe? Você é um vendedor, todos nós somos vendedores. Qualquer momento da vida estamos vendendo. E nesse momento de venda, às vezes você vai vender, tem essa lógica de a emoção, a clareza, a emoção e a lógica. Então, clareza, a única coisa que você quer que ela entenda. Depois você vai com a emoção, algo que você induz ela a entrar na conversa. Algum elogio para ela, mas não um elogio que seja bajulação. Um elogio sincero, sabe? Que você sabe que aquela pessoa tem. E todos nós temos qualidade. E por último, a lógica. A lógica que é o argumento que prova o que você está dizendo. Sem isso, é apenas sua opinião. Então, se você fala um triângulo tem 3 lados. Bem, um triângulo tem 4 lados. Isso é mentira. Então, tenta provar que um triângulo tem 4 lados. Você não vai conseguir provar, sabe? Mas tem outras formas de você criar um argumento, uma verdade subjetiva. Bom, agora, voltamos. Então, vamos lá. Agora são 21 horas e 19 minutos, 7/7/2026, e eu estou falando de Nova York. Não, na verdade, eu estou falando diretamente a 2 quarteirões da Times Square. Bom, isso é uma verdade subjetiva, entende? É uma verdade que eu criei e que você não sabe se talvez seja verdade. Então, muitas das vezes você pode usar isso, essa lógica, sabe? Você criar algo que gere com que aquele argumento que você está explicando para aquela pessoa convence ela de que tudo que você falou teve um conceito, sabe? A ideia que você explicou, a emoção que você gerou e, por último, mas não menos importante, o argumento. Calma. O argumento que prova que tudo aquilo que você falou é verdade. Sem isso, como eu digo, é apenas opinião solta. Então, você não precisa falar melhor. Você precisa organizar sua fala melhor. Hoje é dia 35 do meu treino de oratória. Eu ainda não sou aquele profissional que simplesmente liga a câmera ou algum filósofo como enfim, tantos que tem, sabe? Algum especialista em oratória que simplesmente tem uma ideia, liga a câmera e consegue explicar de forma clara e fluida, sem ter que olhar para algum roteiro, ou sem ter que... Opa, pera aí, rapaz. Ou sem ter que olhar para algum roteiro, ou sem ter que puxar pelo menos alguns ganchos. Eu ainda tenho que fazer isso. Não sou um profissional de excelência. Na verdade, ainda estou longe de me tornar um profissional. Mas não vou fugir do assunto. Então, é isso aí. Porque a maioria das pessoas... Bom, o importante de você organizar... Não precisa falar melhor, você precisa organizar a sua fala. E aí é que tá o ponto. Quando você começa a organizar a sua fala... Por quê? Porque a maioria das pessoas só começa a falar. Elas só falam. Elas sabem onde quer chegar, sem saber onde quer chegar, na verdade. Elas, às vezes, nem sabem onde quer chegar, a ideia de onde ela quer finalizar. Eu, ao menos, peguei um mini roteiro aqui para me ter um começo, meio e fim, para que eu consiga explicar de forma clara nesses conteúdos. É isso que eu faço. Às vezes, se você ver, acho que tem um ou dois vídeos no canal
que eu tento explicar algo sem um computador. E aí no final eu acabo me perdendo, sabe? Porque eu começo, eu sei o começo, às vezes eu sei o final e eu me perco no meio. É mais ou menos essas estruturas que acontecem. E aí, um ponto positivo, um ponto negativo de você só começar a falar e sem saber a direção que está indo, qualquer caminho ali vai te servir. Ali na frente, quando você não 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 tiver aquilo em mente, quando você tiver que improvisar, qualquer caminho vai te servir. E aí vai chegar um ponto que você acha que você vai começar a ter falta de confiança. E aí acha que falta de confiança. A maioria das pessoas, elas atribui isso porque elas acreditam que não têm confiança o suficiente para explicar algo para outras pessoas, quando na verdade às vezes talvez seja o maior dom dela. Não é falta de confiança, é falta de direção. Porque tudo que você for falar, tudo que você for estruturar na sua fala, sabe, se comunicar com outros seres humanos, você tem um começo, um meio e um fim. Uma mini estrutura, não precisa ter um mega roteiro, porque se você está começando, dificilmente você vai acabar lembrando de tudo aquilo no meio, sabe? Mesmo que você pegue alguns ganchos, você não vai conseguir explicar um conteúdo que não fique genérico, mas que seja de forma natural. Então, sabe, não precisa ser algo grande, enorme, só precisa ser um negócio pequeno assim, sabe? Somente uma direção, um começo, um meio e um fim. Enfim, clareza, emoção e lógica, certo? Então, confiança ela vem depois de clareza. Ela nunca vai vir antes de clareza, porque você não tem clareza do que você está fazendo, sabe? Não estar claro o que você realmente tem que fazer. Então você começa algo e vai ter aquele processo. De forma gradual, você vai evoluindo. E aí, peraí que tá alta aqui, brother. Acho que tá alta a música. E este é churere. Então é isso aí. Oratória, em geral, não é um dom. É um método aplicado. Então você vai evoluindo. Quanto mais você praticar, mais você vai evoluir. Então você começa algo, continua. E de forma gradual você vai evoluindo. E isso não é somente na oratória. Seja em qualquer campo da sua vida, tudo que você for fazer, tudo que você estiver disposto a fazer aquilo, a começar, sabe, a jogar toda aquela porcaria no ventilador, para que um dia você se torne bom, porque para você ficar bom um dia, você vai ter que jogar toda a sua ruindade fora do ventilador, em algum momento. Então você começa algo, você vai evoluindo de forma, sabe, um processo, cara. E às vezes esse processo talvez não seja o tempo em que você acredita que ele vai ser, sabe? Vai depender da energia que você depositar nele. Então, oratória não é um dom, é um método aplicado. E assim como a oratória, isso serve para todos os campos da vida. Então, lá na frente, quando você achar, ou até hoje em dia, quando você olha para pessoas que já são exemplares na sua área e você vê que aquela pessoa, ela fala muito bem, ela se comunica muito bem, ela consegue explicar as coisas com clareza, ela consegue fazer as coisas de uma forma tão rápida, sabe? É como andar de carro. Você anda de carro, você tá lá, anda dirigindo, e quando você começa, você tem que prestar atenção. Aí você presta atenção como que passar a primeira marcha, pra você não passar errado, pra você não passar errado. Depois passa a segunda e aí vai indo. Vai chegar um tempo que você chega, liga o carro, sabe? Você nem olha pra nenhum lugar, só liga o carro, sai, engata e vai, velho. Vai ser assim a vida, velho. Vai chegar um ponto onde você vai conseguir fazer as coisas com uma eficiência tão grande, você não vai, que aquilo vai parecer comum pra você, sabe? E isso seja até na oratória. Então, se você está começando algo agora, pensa nisso. Pensa que tudo tem que ter esses ganchos. E que tudo também tem isso, para você convencer algo, para você convencer alguma pessoa, um público. Imagina que quando você for falar com o público, você vai falar com uma pessoa só. E que você vai explicar isso para uma pessoa
só, sabe? Não toda a plateia, mas uma única pessoa. Porque é essa pessoa que você tem que convencer. Então imagina como se você estivesse falando somente com ela. E essa pessoa que você está se comunicando com ela, é essa pessoa que você precisa usar essas 3 regrinhas, sabe? Os 3 pilares que Aristóteles já falava anos atrás. Que é o pilar da clareza, da emoção e da lógica. Então, pensa nisso, certo? Bom, hoje é dia 35 do meu treino de oratória. E é isso aí. Agora são 21 horas e 28 minutos. Eu espero que as pessoas que estejam vendo esse vídeo, elas tenham entendido o recado que eu quis passar, o recado que eu quis me comunicar, a forma que eu quis me comunicar, a forma que eu me comuniquei, na verdade. Que as pessoas tenham entendido, que esse conteúdo tenha sido um conteúdo que seja entendível, compreendido e que as pessoas consigam tirar algo de bom, algum positivo, algo de positivo, algo que agregue no dia a dia delas. Enfim, que assim seja, certo? Vou ficando por aqui, dia 35, forte e disciplinado no processo. Oh my God! E é isso aí. Até amanhã, pessoal. Tenha uma ótima noite e see you tomorrow. Bye bye.